muito resistente. Não dá para falar que ela é menos resistente que a solda. Estava falando isso que teve uma questão no trabalho que o soldador me afirmou isso, né? Ele falou, não, que a solda de topo ela não é menos resistente que a solda quando você coloca a peça sobreposta e tudo, Mas e aí eu fiquei com essa dúvida. não, depende do caso. Pode ser que naquele caso, sim, aconteça isso. Depende da função que vai ser a peça. A peça vai estar sendo aplicada. Ah, quanto maior a região, de repente você está falando, estou fazendo aquela sobreposta. Deixa eu voltar um pouquinho. Estou fazendo a sobreposta com duplo filete, opa, eu tenho duas soldas aí, né? Então é como se eu estivesse fazendo uma solda, uma junta de topo, soldando em dois pontos. Então estou fazendo 2 pontos de solda, vai ter pode me ajudar a resistir melhor, aumentar a resistência. Mas um filete só, tá? Aí a gente tem que ver a área, o tamanho que foi o filete, qual penetração, tem outros, né, outros parâmetros. Qual penetração que teve no filete, penetração que teve na junta de topo, na junta, se é duplo, se não é duplo, se o material é muito fino, muito ou mais grosso. Tem muitos efeitos, muitos parâmetros do processo que vão dar resistência da junta como um todo. Ô, professor, e no caso que é uma solda contínua, até para se ter uma vedação que vai ter parte de fluido passando, a Hum? parte de empenamento durante a solda interfere um processo, o outro, se é de topo, se é de sobreposta, deforma Aí, mais, deforma menos. aí depende muito o empenamento é provocado por uma tensão que a solda provoca na peça. As peças estão sendo unidas. Essa tensão, por que tem tensão? Pelo aquecimento e resfriamento. Você pode mudar a propriedade do material em função desse aquecimento e resfriamento, se for um aço com alto teor de carbono. Mas é um aço baixo carbono, um aço mais simples. Mas aí, quando você aquece, você tem a propriedade mecânica do material, quando ele está mais quente, ele é menos resistente do que o material que está mais frio. Então, você vai aquecendo de um lado para outro, uma sequência, você vai levando o calor de um lado para outro, você pode ir provocando tensão no material. Tudo isso vai depender do quê? Da massa do material que você está soldando, do calor que você está colocando no filete. Então, vamos lá, vamos pensar em tanque químico mesmo, tanque de petróleo. Você não faz o filete. Muitas vezes você faz o topo mesmo. Você faz a solda em topo e você faz aqueles tanques de alta pressão, um vaso de pressão. Um vaso de pressão é solda de topo, não é solda de filete. Então, não é o tipo de junta, não vai falar se a solda é fraca. Então, posso fazer uma solda de topo numa peça que vai estar sujeita a uma pressão grande e tem que ter estanqueidade e tudo mais. Não é a junta que vai definir só esse problema. Ô, professor, e quando, no caso, eu preciso usar dois materiais diferentes? Um exemplo, eu preciso usar um 4140 com 310L, assim, eu sei que não faz sentido nenhum, mas é só para exemplificar, tipo, bem diferentes É. os materiais. Como é que seria? Acho que até o eletrodo tem que ser especial, né? Com adição, alguma coisa assim. O problema nesse caso, Tony, é o seguinte: os metais de adição são apropriados para um certo material, metal base. Então, você tem uma relação do metal de adição com o metal base. Aí, qual vai ser o seu problema? Você conseguir um metal de adição que seja adequado para os dois materiais, né? Um processo que seja adequado para os dois materiais. Se eu tenho um metal só sendo soldado, eu pego um eletrodo para aquele material e tranquilo. Agora, não necessariamente esse eletrodo vai ser adequado para o outro, né? Então, daí que você começa a ter
uma preocupação com relação ao teu processo de soldagem ser adequado para dois materiais diferentes no mesmo processo. Às vezes eu tenho um metal diferente, um metal que conduz mais calor do que o outro, né? Eu estou soldando alumínio com aço. Você falou um caso aí com aço inoxidável com um aço ligado. Sempre você vai ter um estudo mais aprofundado para conseguir um processo que seja adequado nos dois casos. A tensão tem que ser adequada nos dois casos, né? A transferência de metálica tem que ser adequada para os dois casos. Aí acaba sendo mais complicado por causa disso. Você tem que agradar gregos e troianos. No caso, achar uma relação de material que a corrente para o arco seja mais próxima seria uma forma de fazer uma solda mais homogênea em materiais diferentes? Sim, entendi. Que seja mais próxima dos dois parâmetros, dos dois materiais. É Seria isso. uma forma de ter uma homogeneidade melhor? Seria isso? Também é uma forma de fazer. Agora, o metal de adição é muito importante também, né? Qual metal vai ser adequado para o processo? Pode ser que um metal é adequado para um lado da solda e não adequado para o outro. Então, tem que ver exatamente qual que é o metal quais são os metais diferentes que você vai soldar. Às vezes, você tem metais diferentes que não vai ter problema. Que não é tão diferente assim, você consegue um processo facilmente para os dois. Mas nem sempre isso acontece. O que mais a gente fala de solda? Essa aqui é uma solda, não é? Um processo de soldagem em vários passes, né? Não fiz a solda uma vez só, é uma peça maior, não consigo fazer num passe só. Mas o desenho como um todo da solda, a gente, né? A terminologia é mais ou menos bem parecida com esse aqui, ó, com esse caso aqui. A gente tem a raiz da solda, a gente tem a face da solda, a gente tem a margem, a gente tem o reforço, igualzinho. O que a gente tem mais aqui? O passe é isso aqui, ó. Eu tenho vários passes. Passe é cada, né, processo de soldagem que eu vou fazendo no meu equipamento. E os passes têm uma diferença. Aqui embaixo, para formar raiz, cadê? Aqui. Aqui embaixo, para formar raiz, eu tenho passe de raiz. Depois eu faço vários passes aqui no meio, que são os passes de enchimento. E no final, o que forma o reforço são os chamados passes de acabamento. E aqui, apesar de ter vários passes, ó, quantos passos tem aqui? 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Camadas é a linha, a linha onde são feitos vários passes. Estão no mesmo nível. Ó, aqui uma camada, essa camada foi feita com 3 passes de enchimento, nesse caso. Então, aí um exemplo, né? Faz um passe, faz outro, faz um, faz outro. Até uma coisa que esse negócio de aquecimento, tem alguns processos, às vezes, estava falando lá de ter tensão, a peça deformar, não sei o quê. Tem alguns processos, por exemplo, que o pessoal vai ter muita solda. O que eles fazem? Eles começam a soldar numa região da peça, depois vão para outra região da peça fazer a solda, para evitar que o aquecimento seja só de um lado para depois ir para o outro lado, né? De não ter um aquecimento e um resfriamento, consequentemente, heterogêneo na peça. Isso também é um dos processos. Isso acontece até em corte, né? Às vezes a gente usa, né,
oxoacetileno, por exemplo, ou plasma, para fazer corte de peça, corte a laser, para fazer, eu tenho uma chapa e vou cortar, né, vários desenhos, algumas peças dentro de uma chapa. Tem aquelas máquinas de corte a plasma, corte a laser, que são automatizadas, então você tem o CAD com desenho que você quer cortar e o negócio vai sozinho cortando. Você vê esse pessoal cortando isso, você tem a chapa, às vezes chapa de 3 metros de comprimento, aquele cabeçote do corte que vai ser feito começa numa região da chapa, depois vai para outra, depois volta para cá, depois vai para lá, vai mudando de posição. Daí você fala, pô, mas isso é bobagem, né? Por que não faz tudo de um lado só e vai andando? Que daí o cabeçote que está fazendo esse processo se movimenta menos, é mais produtivo. Porque você vai aquecendo um lado e o outro vai ficando frio e diferença de temperatura muito grande, a chapa começa a empenar. Às vezes está cortando, a chapa vai subindo em função da tensão que essa diferença de temperatura provoca na chapa. Por isso eles começam numa região, depois vão para outra, depois vão distribuindo as posições para tentar distribuir esse calor e evitar uma diferença de tensão nas peças, numa peça que provoque tensões, e às vezes empena mesmo, empena bastante. Assim. Professor, Oi. Por exemplo, soldar, fazer um ponto de solda primeiro nas duas pontas da chapa ajuda a evitar o empenamento? Ajuda, porque faz o que você está fazendo. À medida que você está fazendo a soldagem de um lado para o outro, né, você vai ter esse calor levando aqui. Você pode provocar um afastamento da chapa, ou até um empenamento. Às vezes, não é nem pelo processo de solda, pelo processo de fabricação da chapa, você faz a chapa para uma laminação. Em função do processo de laminação da chapa, a chapa pode estar com tensão interna que você não está vendo. Mas como que é isso? Você faz uma laminação a alta temperatura, o resfriamento foi heterogêneo. Então, a chapa que você está vendo plana, na verdade, no fundo, ela tem tensões internas dela. E, às vezes, quando você está soldando, você vai aliviando essas tensões. Não é nem que você está provocando a tensão na peça. Você está fazendo tipo um recozimento na peça, você vai aliviando a tensão que já está na peça. O que ela começa a fazer? Uma região se aliviou, a outra não. Começa a ter variação de tensão entre uma parte e outra. Uma pode começar a empenar, ela pode começar a abrir. Quando você faz aqueles pingos de solda, você está garantindo que a peça vai ficar, né, que as duas juntas vão ficar unidas lá. Então, você garante um pouco isso, esse movimento. Por outro lado, o que acontece? Se a peça está solta, as tensões vão sendo aliviadas. Agora, se você está fazendo lá o que a tensão vai ser aliviada? Você está aquecendo o material vai deformando de um jeito lá que vai estar liberando a tensão. Agora, se a peça está querendo fazer esse movimento, está querendo liberar a tensão interna dela, a chapa lá, se vai aquecer, ela está aliviando as tensões, está querendo se movimentar. E você botou um pingo de solda lá que está segurando, aí você está provocando a tensão. Você pode garantir a solda melhor, mas se tem esse efeito, você pode estar provocando a tensão, porque a peça lá na frente está querendo se movimentar e você segurou. Então, o teu processo pode também provocar um pouco de tensão, mas muitas vezes essa tensão provocada no processo a peça vai ficar com tensão interna, mas não é crítico. Mas o afastamento da peça e a má execução da solda é mais crítico. Então, é melhor você colocar os pontos de solda para evitar que tenha um afastamento e mude os parâmetros do processo de solda. Tem tanta coisa de soldagem, gente, envolvido nisso. É dos processos de metalurgia mais complexos, que envolve muita coisa, assim, muitas áreas de tratamento térmico. Estamos falando em tensão, que eu nem tinha falado semana passada, em tensões em peças, alívio de tensão, processo de fabricação da peça influencia a parte de fundição, solidificação. Nossa, tem muita coisa envolvida no processo de solda. A gente viu hoje a transferência do metal,
É um processo bem complicado mesmo, assim. As pessoas, em geral, que são especializadas, né, trabalham mesmo com solda, se especializam em só solda mesmo, só soldagem. Uma pergunta mais, gente? Aqui algumas simbologias, tá? Aqui, em desenhos de solda, são padrões de ser colocado. Então, você tem no desenho, né, cada junta tem um tipo de simbologia que é feita no desenho. Solda de filete, assim, né? Solda em V, ou em X, põe as duas, assim por diante. Isso é colocado assim no desenho desse jeito, ó. O solda por filete é esse triângulo aqui. Como que a gente usa isso num desenho técnico? Então, ó, a gente indica onde vai ser feita a soldagem, onde vai estar a junta, é nessa posição. Então, você põe, né, essa flechinha aqui, puxa aqui, e nesse patamar aqui se desenha o tipo de solda que vai ser feito. Opa, esse triângulo aqui é uma solda de filete. Opa, então já sei que é uma solda de filete. Só que a gente pode colocar, ó, esse triângulo embaixo dessa linha ou em cima dessa linha. O que quer dizer está embaixo, está em cima? Se eu colocar embaixo, e é um triângulo, eu estou dizendo que é uma solda de filete, e vai ser do mesmo lado que eu estou indicando. Se eu coloco o triângulo para cima, é uma solda de filete, só que a solda não é nessa posição, é do lado oposto. Se eu coloco dos dois lados, é que eu vou soldar dos dois lados. Os desenhos como são, ó. Então, primeiro, eu estou falando com a solda de filete na posição que eu estou indicando no desenho. Triângulo para cima. Não é nessa posição do ângulo, é do outro lado do ângulo. Então, eu indiquei no desenho do lado de cá e eu estou indicando que a junta vai ser feita, a soldagem vai ser feita do outro lado do ângulo. Assim. Nesse caso tem os dois lados. Eu sei que nessa posição eu vou colocar um filete, mas nesse ângulo aqui eu tenho filete dos dois lados. Então essa figura do lado. Eu tenho, né, soldagem dos dois lados, solda dos dois lados. Olha aí a sobreposta. Parecido, ó. É um filete aqui, eu estou colocando aqui, o filete é desse lado. Aqui vai ser do outro lado. E aqui dos dois lados. Então indica, né, num desenho aí técnico onde deve ser colocada, onde vai ser soldada a peça. Mais simbologia aqui, ó. Junto em I, junto em V. Aqui, ó. O que significa aqui, ó? Eu tenho, ó, só voltar aqui. Duas linhas paralelas é junto em I. O V é junto em V. Vou voltar agora. Então, eu pus duas linhas, né? Estou apontando aqui, na verdade seria apontando aqui na posição, né? Aqui em cima, assim, do desenho. Flechinha está apontando a posição da solda. Está do lado de baixo, quer dizer que é nessa face. A solda foi feita a partir dessa face de cima. Nesse caso aqui, ó, eu tenho dois tracinhos paralelos em cima e embaixo. Então, estou apontando de um lado, mas eu sei que a junta tem que ser feita, a solda tem que ser feita nas duas faces. Olha o V, ó. V de um lado, V dos dois lados. Aqui que o V dos dois lados é o X. Assim por diante, ó. Essa aqui é um meio V, né? De um lado é reto, de outro lado é em V.
Essa aqui é U. Solda U. Dos dois lados forma o K. Isso aqui. O meio V dos dois lados forma o K. Parece uma pessoinha. Então, esse é o tipo de simbologia usado em desenho. Aí vem uma outra parte que é importante, aí, que é a posição de soldagem. A posição de soldagem vai, muitas vezes, definir o tipo de soldagem que é feito. É o tipo de solda, o tipo de transferência metálica que é feito. Mudam os parâmetros de solda. Mudam a classificação dos soldadores, né? Tem soldador que faz o básico. O pior caso aí, o mais complicado, é a soldagem sobre cabeça, né? Então o cara vai lá e solda no teto, sobre cabeça. Tem que ser um soldador mais experiente do que o soldador comum. Então, qual a nomenclatura disso? Quando a gente está soldando de cima para baixo, né, com a força da gravidade ajudando, esse desenho aqui da esquerda, a gente tem a chamada, né, posição plana. Então, estou soldando no plano. Quando eu estou soldando, quando o plano está na vertical, ó, o detalhe, o plano está na vertical, estou soldando a parede aqui, a peça está na minha vertical, estou soldando aqui. Se eu faço um movimento na horizontal, a gente chama de posição horizontal. Então, isso o pessoal às vezes confunde. Não, acho que a posição horizontal é a plana. Não, não é. Posição horizontal é a peça está aqui na sua frente e você está fazendo o movimento horizontal. Se eu estiver fazendo outro movimento, é vertical. Entra nesses dois desenhos do centro aqui. E o de cima é o chamado sobre cabeça. E tem um mercado grande no processo de solda, né, que é a soldagem de tubos. Muitas vezes isso aí é, inclusive, mecanizado. Costuma ser mecanizado, são processos automatizados. O tubo vai girando, por exemplo, e o equipamento lá mantém o ar e vai fazendo o processo como um todo. Se eu tenho aqui, estou juntando um tubo, a posição é que nem essa aqui, a plana. Mas é um tubo que acontece aqui. É um tubo, mas aqui a posição está no plano e o tubo vai girando. Então, o eletrodo vai estar sempre na posição plana. Então, eu estou soldando um tubo, o tubo vai girando e a posição de soldagem é a posição plana, porque o eletrodo com relação ao tubo está na posição plana. O tubo está com um eixo, né? O eixo dele é vertical. E aí eu vou soldar as duas peças aqui nesse movimento. É o movimento horizontal. Como nesse caso aqui. E pode ser o caso, né, da gente estar fazendo o movimento ao longo do tubo, né, fazendo a curvatura do tubo. Daí não é o tubo, né? Não, desculpa. O tubo está girando e você... A diferença dos dois aqui, ó. Esse aqui, o tubo está girando da esquerda, o tubo está girando, mas a posição é a posição plana. O tubo vai girando e o eletrodo está sempre na posição plana. A outra, o tubo está girando e você está lá na posição como se fosse a vertical. Só que não é reto, né? Tem o movimento do tubo. Então, o que acontece? Vem com o eletrodo aqui nessa posição, o tubo vai girando e essa aqui é chamada circunferencial. O teu eletrodo está aqui, ó. Está como se fosse fazendo a vertical, se fosse uma peça reta. Só que o tubo vai girando, você mantém a mesma posição, mas na circunferência, vai soldando a circunferência. Essa aqui é muito usada, a plana.
porque tem um tipo de soldagem muito usado em tubo, que é o chamado a solda por eletrodo por arco submerso. Então, você faz o arco, mas você põe um material sobre o arco para manter aquele arco, para proteger aquele arco. Antes da soldagem, é jogado um material granulado sobre a posição da solda. Então, o tubo vai girando, isso aí vai o tubo vai girando, o teu equipamento solta esse granulado e aí o tubo vai em direção ao eletrodo e é feita a soldagem em seguida. Então, tem que ser nessa solda plana, porque você não consegue jogar esse material granulado e fazer ele ficar parado na peça se ela estiver na vertical, na posição horizontal, na posição circunferencial. Não é feita na posição plana. Acho que era isso. Gente, é isso que a gente tinha planejado para hoje, para falar nessa aula de laboratório. Já como eu falei lá antes, né, na primeira aula, a gente está ainda ajustando lá, vendo como que a gente vai fazer as aulas de laboratório, né? Vocês comentaram, vocês fizeram aula do Bruno, né? No semestre passado, de processo de produção, onde ele já fez algumas aulas de solda, não foi? Sim. Ou seja, não posso usar aquelas aulas de solda dele, porque senão vai ser a mesma coisa. Eu vou até ver a aula dele, né? Para tentar não fazer a mesma coisa. Mas foi meio mais que uma introdução e um experimento também, né? Na solda. Aqui é? Foi só uma introdução? Foi meio que uma introdução para os tipos de solda e um experimento do tipo de Tá. solda que tem na faculdade. Tá. Eu Professor, ainda estou alinhando lá com o pessoal do laboratório. nem todos aqui da turma teve. Eu posso também compartilhar com... A ideia é a seguinte, não é não passar para vocês. A ideia é não repetir a mesma coisa. Então, de repente, eu vou ter que ver o que foi feito que essa turma teve. Foram dois experimentos. Para não fazer a mesma coisa, para quem não fez, quer dizer, desculpa, para quem já fez, não vê de novo, a mesma coisa. Mas tentar fazer alguma coisa diferente para quem não fez, também não perder o conteúdo. A ideia é juntar essas duas condições. E o projeto, gente, aí eu vou ver se eu consigo resolver nessa semana essa parte das turmas, né, confirmar aí oficialmente lá com a coordenação que a turma realmente vai ficar todo mundo. E aí semana que vem eu disparo para vocês já formarem os grupos e a gente começar a falar um pouco de projeto. Perguntas, pessoal? Professor, professor. Não sei se... Quem falou? O Tony e o Felipe. Fala, Tony, depois o Felipe. Só não sei se o senhor vai abordar ou não, alguma coisa de solda por fricção, e robô de solda laser. Cheguei a pesquisar um pouco que parece que a solda dele é mais resistente, tem alguma coisa assim que é diferente da solda comum que a gente está acostumado. Inclusive, esteiras, esse material que vai dentro de pilha, que a gente usa essas pilhas em controle, bateria, um material que a mistura com ácido e tudo, as esteiras que transportam esse material, a única que aguenta maior período é solda com robô de solda laser. Eu estava solda pesquisando. laser. Tá. Vamos ver, a gente está planejado... Tem uma aula mais para frente, uma aula sobre solda sólida. Então, ele está previndo falar solda por fricção e solda por explosão, que é outro tipo de solda onde é feito realmente uma explosão. Bota dinamite, explode o negócio lá, e aí a gente consegue soldar. E fricção estaria nessa aula também. A parte dos robôs, você está falando robôs, então é a laser ou é
por resistência. É muito comum o robô, Não, você vê lá no automotivo, né? Que é a solda a ponto. É por não, resistência. é robô de solda laser mesmo. Tá. Inclusive, tem algumas soldas. Não sei se o senhor conhece equipamentos de embalagem de alimentos. Eles têm uma peça específica que chama colarinho, que ele pega o filme vem plano, né? E essa peça faz a conformação do filme para virar um sachê ou virar uma almofada. Essas peças ela tem que ser soldada com esse robô de solda laser, porque além da resistência, ela tem um formato parabólico. E aí, quando o pessoal solda na mão, o pessoal demora muito. O pessoal soldando no laser, o pessoal gasta menos de 10% do tempo. Acabamento, resistência já sai tudo praticamente finalizado. Só manda uma peça para o eletropolimento e monta. O laser tem um foco muito bem definido, né? Então, eu já trabalhei com laser em corte a laser. A soldagem é o mesmo processo do laser, só que você está com os dois. Você funde metal, né? E está fazendo. No conteúdo, Tony, não estava previsto. Eu vou ver se eu encaixo, se eu vejo algum material desse para colocar aí para a gente falar também. Mas solda laser não está na ementa do curso. Mas deixa eu ver se consigo encaixar isso aí. Beleza, obrigado, professor. Também Imagina, trabalhei com corte laser também. Trabalhei 6 anos cortando peça laser. é, eu trabalhei, Tony, assim, eu trabalhava em empresa que fazia chapa de aço temperado para aquelas serras circulares para cortar madeira. Então, sabe aqueles desenhos, aquela serra que tem aqueles dentes, né? Circular que Sim, fica lá cortando madeira, a gente vê. Daí, vai lá, vamos pensar isso aí década de 90, final da década de 90. As empresas que tinham essas serras, elas começam a fazer, ó, a gente fazia a chapa, um rolo de chapa temperado já, eles tinham a prensa com o desenho da ferramenta. Com aquele desenho ia lá, a prensa cortava e fazia lá cortava o desenho, depois colocava, soldava o rebite, não sei o que lá e vendia. Daí teve um período, isso muito fornecedor disso é muito os clientes ou são no sul, os grandes do Brasil eram uma em Caxias, a pessoa do sul trabalha muito com ferramentas. Tem uma indústria forte nisso, Tramontina fica lá. Então, tinha uma em Caxias, uma no Paraná e uma que ficava na Amazônia, né? Por que será que serra, né? Serra para botar madeira, a empresa ficava no Amazonas, na Amazônia. Daí, de repente, começou a surgir um monte de serra trincada. Ah, a serra está trincando, serra está trincando. Teve a reclamação daquela empresa lá em Caxias. Eu não sabia, o serra nunca trincou, de repente falou que era uma febre de serra quebrando. Daí esse cara de Caxias, ele mesmo tinha empresa, a empresa na Amazônia era dele. E ela ficava em Palmas, na verdade. E em Palmas a serra não quebrava. Ninguém estava entendendo direito, pedi uma amostra, né? Eles iam coletar. Né? De repente, o cara que era de outra empresa em Curitiba começou a reclamar no mesmo período que as serras estavam quebrando. Daí a gente, na hora, foram dois, a gente primeiro achou que o primeiro cara estava com problema, mas está acontecendo em dois clientes diferentes que não se conversam, eram de famílias separadas, eles brigavam entre si. Começamos a investigar o material, o aço, o processo de fabricação de tempera, não sei o quê. Daí começou a chegar as amostras. Daí eu lembro, estava olhando no laboratório, a gente fazia metalografia, né, para ver como é que estava a têmpera, não sei o quê, e tinha uma linha branca na borda da chapa, não, da serra, onde era estampada a peça, aparecia uma linha branca, perfeita, assim, bem pequenininha, super homogênea ao redor da peça toda. A gente olhava aquilo, não entendia que aquela linha, não sei o quê, não tinha nada que pudesse ter aquilo, mas foi alguma coisa que aconteceu no processo da serra, porque aquilo acompanhava
o desenho da serra. Não estava na chapa do aço. Daí ninguém entendendo de onde surgiu aquilo. Daí começo a ligar para os fabricantes tentando entender, não sei o que. Daí o cara comenta, um deles lá comentou que eles tinham comprado uma máquina de corte a laser. Opa, mas qual é o processo? Não, veio um cara aqui, e comprou, vendeu uma máquina legal, agora não preciso mais estampar, a gente desenha no computador e a máquina corta laser, não sei o quê. Daí eu entendi, né? O aço era temperado. A gente fazia tempera para a serra, tem que ser temperado. Quando ele cortava laser, né, o aquecimento muito o corte é perfeito, é muito bonito. O aquecimento muito concentrado num pontinho pequeno, e aquelas chapas eram material grosso sim, para serra, né? Costumava ser 4 milímetros, 5 milímetros. Uma massa grande, são serras grandes, o material extraiu o calor rapidamente, então tinha um superaquecimento no laser, uma extração de calor muito rápido. O que aconteceu? Ele temperava a borda do material de novo. Só que ele fazia uma têmpera não revenida. É um processo que deixa o material extremamente duro e, ao mesmo tempo, extremamente frágil. Não dá para você trabalhar com material temperado e não revenido. Você faz aquece e resfria super rapidamente, não faz um outro tratamento depois. Começou a ver a serra do outro fabricante, mesmo desenho. Ligamos para ele, e aí, você comprou uma máquina de laser? Ele comprou aí, acabei de comprar, não sei o quê. E era isso, eles mudaram o processo de fabricação, que facilitou muito, né? Não precisava ter várias ferramentas de corte, de estampo, e podiam desenhar um monte de serras diferentes, só que o corte a laser estragava o aço temperado e deixava ele frágil. Daí a gente explicou como resultado, eles tiveram que criar um novo processo. Depois que eles cortavam a laser, eles pegavam as serras e colocavam no forno e faziam um tratamento térmico, baixa temperatura, mas só para aliviar lá o processo de corte que eles faziam com laser. Você falou do corte a laser, eu lembrei desse processo. Mas como dizer, se fosse uma solda, estaria estragando do mesmo jeito o material. Você teria uma zona afetada termicamente e o aço é temperado e fica frágil, estraga todo o processo, todo o material. Quando tem peças que a gente vai fazer alojamento de rolamento, essas coisas mais delicadas, a gente tem que mandar, a gente deixa sobre metal e manda para tratamento térmico antes de usinar, para poder não ter esse tipo de problema. Você faz provavelmente está fazendo um alívio, um recozimento não. Se a peça for temperada, não dá. Mas está fazendo algum revenimento, algum tratamento para exatamente quebrar essa região do corte que fragiliza a peça. Você tem que fazer um tratamento térmico lá. Cadê o Felipe? O Felipe foi embora? O Felipe ia perguntar também? O Felipe foi embora. Kleberson. Opa, Kleberson. Eu trabalho com Helsing e Hagani. Eu trabalho numa fábrica de chapa de aço, né? Faz cortes de chapa e tudo mais. E os melhores fabricantes da Helsing, o melhor fabricante que tem. E aí para a faca, depois que corta, provavelmente, eu não sei exatamente. Clepson está aí? Já foi embora? Está aí. Posso até confirmar, mas provavelmente o pessoal faz a têmpera depois do corte, né? Então, na verdade, você faz o corte das facas a laser e depois eles fazem uma têmpera na peça, e principalmente uma têmpera superficial, que para a região de corte da faca ser muito dura. Eu não posso temperar a peça inteira, deixar a peça inteira muito dura, senão fica uma faca muito forte, muito resistente, mas que quebra facilmente. Então, o corpo da faca não pode ter uma têmpera super forte, que nem o fio de corte da faca. Então, na região de corte, eles fazem uma têmpera localizada lá.
A têmpera tem uma profundidade pequena na peça. Tanto é que depois que você vai usando essas facas para corte de aço, por exemplo, elas vão perdendo fio. Daí você faz uma usinagem nelas. E essa usinagem você vai usinando até um certo ponto. Chega uma hora que você já acabou a têmpera. Daí você não consegue, mas você usina, você afia a faca, mas ela perde o fio em seguida, ela não corta mais direito, porque você saiu da têmpera. Tem que temperar de novo a peça, e de novo eles temperam mais um trecho, só mais uma camada da peça. Fica só eu uma vou camada. assistir WandaVision. Oi? Ah, que legal. Nossa, vou assistir WandaVision. Renan. E Então, eu tô com um áudio... um dos grandes problemas disso aí, dessa peça é essa. Você tem que ter uma peça muito resistente para fazer o corte bom e não perder o fio de corte, mas, em geral, você usa isso em guilhotina ou em facas circulares, elas sofrem pancada. Mas já cortando um aço, né? Às vezes você corta uma chapa lá de meia polegada, 12 milímetros de espessura, 12,5 de espessura, a faca sofre bastante. E se ela não tiver um corpo que absorva essa tensão toda, ela vai trincar. Ei, Renan. O que mais, gente? Vamos sextar? Bora. Olá, pessoal. Obrigado aí da companhia. Juízo, final de semana. Mantenham-se isolados. Obrigado aí, professor. Ótima aula aí. Se cuida aí. Valeu, pessoal. Boa noite.